Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula, professora de História do campus Betim do IFMG. Olá, meninos e meninas, tudo bem? Eu sou a Marta, também professora de História do IFMG Campus Betim. Hoje nós vamos dar continuidade à correção das questões do Enem de 2021. Vamos corrigir com vocês a questão de número 75, lembrando que a gente faz uso do caderno azul. A Paula vai ler o textinho motivacional e eu vou comentar a questão com vocês. Vamos lá. Questão 75. De um lado, ancorados pela prática médica europeia, por outro lado, pela terapêutica indígena, com seu amplo uso da flora nativa, os jesuítas foram os reais iniciadores do exercício de uma medicina híbrida, que se tornou marca do Brasil colonial. Alguns religiosos vinham de Portugal já versados nas artes de curar, mas a maioria aprendeu na prática diária as funções que deveriam ser atribuídas a um físico, cirurgião, barbeiro ou boticário. É um texto Gurgel, Doenças e Curas, o Brasil nos primeiros séculos, de 2010. Isso. Essa é uma questão, gente, que está pedindo para a gente pensar sobre a construção mesmo do conhecimento científico, do conhecimento médico, né, ali ao longo do tempo, né? Então, às vezes a gente parte, eu acho que é uma questão bem importante até para a gente refletir um pouco sobre o tempo presente, né? A gente costuma partir de uma noção do conhecimento médico, do discurso científico já muito pautado pelo desenvolvimento de pesquisas científicas, né? Pelo um conhecimento aí do corpo, de princípios, como funcionam, né? Então, um conhecimento das doenças, da transmissão, das formas de cura, já bastante consolidado, né? A gente teve esse exemplo agora na pandemia, a gente muito rapidamente desenvolveu vacinas, porque já tinha um acúmulo de conhecimento sobre produção de vacina, sobre transmissão de vírus, de respiratórios, né? Então a gente tem um acúmulo de conhecimento muito grande. Essa questão nos desloca para outras temporalidades, para outra temporalidade, onde a construção do conhecimento médico, as formas de transmissão de doenças, de cura, não eram tão consolidadas. Então, muitas vezes, a forma de tratar uma doença, ela era muito mais feita pelo conhecimento empírico, ou seja, por aquele conhecimento do que você usou, se deu certo, se não deu certo, um conhecimento que passava geracionalmente, do que por um conhecimento científico mesmo, sobre como determinados princípios agiam em uma determinada doença, causando a cura ou um bem-estar. Então, é para a gente pensar sobre isso, sobre como esse conhecimento científico, e aqui está pensando mais especificamente sobre doenças, né? Mas como que esse conhecimento científico se construiu ao longo do tempo e nos traz aqui para pensar sobre esses jesuítas, né? Que vindos de Portugal, vindos da Europa para o Brasil, vão em alguma medida fazer ali uma junção de conhecimentos que eles trazem com eles, com conhecimentos das populações indígenas, e se utilizam então dessa mescla para tentar, dentro da sociedade ali, fazer esse trabalho de cura também, né, entre outras coisas, mas fazer esse trabalho de cura, de pensar ali sobre as doenças, misturando esses conhecimentos que eram conhecimentos muito mais empíricos do que conhecimentos pautados ali em uma construção científica, seja sobre doenças, seja sobre a transmissão, né, dessas doenças, formas de contágio, ou mesmo sobre a forma exata como esses princípios, às vezes, que eram utilizados para a cura, agiam no corpo das pessoas. Então, é muito mais um conhecimento empírico, e ela nos traz para pensar ali sobre a junção de conhecimentos dentro desse, digamos assim, desse mundo atlântico, né, que vai ser muito presente aqui nos séculos aí 16, 17, 18, né, com os portugueses, os indígenas, os africanos aqui no Brasil, com essa mistura, tá? Então vamos ver o que as alternativas trazem para a gente comenta um pouquinho mais. Só destacar também para os meninos, Marta, como que o texto sugere uma certa igualdade no sentido assim, de a importância do conhecimento das populações indígenas e o conhecimento que existia na Europa, né? Porque se está mesclando, se eles estão aproveitando, é porque eram conhecimentos considerados de alguma maneira equivalentes, equiparáveis, né? Então, a gente tende a achar que as populações indígenas eram vistas só como
inferiores no sentido cultural, no sentido político, né? E o textinho sugere, que apresenta para a gente que a construção do conhecimento sobre a cura, de fato, coloca ali, traz a relevância do conhecimento vindo das populações indígenas. E que era, com certeza, isso foi muito importante, Paulo, e que era, com certeza, muito... Às vezes a gente pode pensar até mais relevante, uma vez que eles estavam num território onde o conhecimento dessas populações indígenas fazia mais sentido para as doenças, para os enfrentamentos que eles tinham aqui, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Conforme o texto, o que caracteriza a construção da prática medicinal descrita é a, letra A, adoção de rituais místicos. Isso. Essa alternativa, a gente pode descartar, porque ele não está falando ali da presença de rituais. Embora a gente pudesse até imaginar que em algum momento algumas práticas curativas pudessem envolver alguns rituais, o que o textinho está destacando para a gente não é essa presença de rituais, e sim a junção de conhecimentos, né, de conhecimentos aí que vêm com esses jesuítas, que eles trazem da Europa, com o conhecimento dos indígenas, para tentar promover ali a cura, a medicina, né, práticas medicinais aqui no Brasil. Tá? Então ela não está destacando essa questão de rituais, né? E sim a junção de conhecimentos, de informações empíricas passadas ali, juntadas ao longo do tempo para promover a cura. Letra B, rejeição dos dogmas cristãos. Também está errada, gente, porque em nenhum momento ele está falando que a construção desse conhecimento é em oposição ao pensamento cristão, aos dogmas cristãos, né? O que ele fala é da junção, mas ele não dá informação no texto para a gente dizer que isso enfrentaria ou iria contra esses dogmas cristãos, tá? Então, essa alternativa está errada. Letra C, superação da tradição popular. Essa, gente, eu acho que a gente consegue descartar também bem facilmente, né? Porque o que ele está trazendo para a gente é que essa tradição popular, esse conhecimento empírico, ele estava presente na prática desses jesuítas, tá? Então, essa vai em oposição ao que o texto está falando. O texto está trazendo esses saberes populares como centrais para o conhecimento ali, para a ação desses jesuítas, principalmente ligada ali à prática medicinal, que é o foco do textinho. Letra D, imposição da farmacologia nativa. Essa também, né, gente? Embora o textinho destaca para a gente esse conhecimento nativo, né, e a importância ali de conhecer as ervas, as plantas, né, as práticas que os indígenas tinham, não há uma imposição. Ele fala, Paula comentou bem ali quando a gente estava falando sobre o textinho, né, sobre o texto motivacional, dessa equiparação. Então, não há uma sobreposição de um ao outro, né? Aqui o que o texto destaca para a gente é que há a conjugação desses saberes, e não a sobreposição de um ao outro ou a imposição de um ao outro. Conjugação de saberes empíricos. Esse é o nosso gabarito, né, gente? O que o texto traz para a gente pensar é como que a gente vai conjugar esses saberes, né? Esses saberes que vêm com esses jesuítas, mais os saberes dos indígenas para uma atuação aqui no Brasil, tá? Então, esse é o nosso gabarito. É uma questão que é bem bacana, né, para a gente pensar ali sobre a construção do conhecimento, para a gente pensar ali sobre a construção da ciência, sobre esses saberes empíricos, para pensar também sobre a importância das populações nativas, dos indígenas, para a construção do conhecimento no Brasil, né, que às vezes a gente deixa de fora, a gente vai muito para o lado da ciência, e esses saberes que são passados oralmente, que foram muito utilizados e que às vezes depois são até registrados pela ciência, mas deixando de lado esses saberes que foram passados ali por essas populações indígenas, a questão traz para a gente refletir, tá? Então é uma questão muito bacana e que mostra ali a importância das populações indígenas também para a construção do conhecimento científico, do conhecimento medicinal no Brasil e a conjugação desses saberes ali no Brasil colonial pelos jesuítas, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. E qualquer coisa a gente está à disposição, vocês têm nosso e-mail, podem entrar em contato conosco. Até mais, pessoal!